Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, o Eco da Imprensa Espírita, que acontece todo quarto sábado, sempre às 20 horas, e junto aqui com meu querido amigo Leonardo Marmo, de São João del Rei, ele que é articulista da revista Reformador da FEB e também da revista semanal O Consolador. Estamos aqui conversando sobre o que sai da imprensa espírita do Brasil e do mundo. Tá? Mas antes de iniciarmos o programa com Leonardo Marmo, eu queria passar aqui, passar os programas da semana para vocês. Né? Amanhã, no domingo, às 20 horas, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Klein, historiador, biógrafo de Bezerra. É um programa sobre memória, historiografia. É, na verdade, um outro Bezerra de Menezes que passamos a conhecer. Muito diferente daquele Bezerra de Menezes mitificado que a gente tinha, mas me permitam dizer, é um Bezerra muito maior e melhor. Na terça-feira, teremos com Ana Maria Miranda, a filha de Hermínio Miranda, um programa, Hermínio C. Miranda, o grande escriba, através deste escriba maravilhoso, né? Um homem que viveu para escrever. Né? E foi tribuno apenas por um seminário que publicamos aqui, já está no nosso canal aqui, vocês podem procurar. Né? Os 5 episódios de um seminário fantástico. Né? Então, toda terça às 20 horas, o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, com Silvio Mariano, pesquisador, documentarista. Esse programa é uma resenha literária mesmo. Trazemos aqui os livros à guisa de indicação. Eu trago o meu livro, o Silvio dele, da semana, e a gente entabula uma conversa agradabilíssima. Na quinta-feira, temos o programa O Método que Melhor Mediu Kardec, com Dona Heloísa Pires, essa maravilhosa, né, educadora, filha do Herculano, e Dona Heloísa traz aqui sempre algo da obra de Herculano. Outros programas a gente ouve um áudio do Herculano e comentamos o seu conteúdo. É um programa também de memória, né, da história do Espiritismo. Esses são os programas semanais. 4. Então, temos o programa de Bezerra de Menezes, no domingo, na terça, o do Hermínio, na quarta, a resenha, na quinta, o de Heloísa Pires. Mas temos também os programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando aqui com Charles Kemp, o presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE. E aqui é um programa de memória, tanto do César Perry como da história do Espiritismo. No terceiro sábado, o programa Portfólio e Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, o curador do Museu ACOL, Allan Kardec, online. E é um programa com documentos da época da codificação, do próprio Kardec, com a letra de Kardec, de Amélie Boudet, imperdível. E no quarto sábado é este aqui, o programa campeão de audiência do nosso canal, né? É um programaço, né? O Eco da Imprensa Espírita, cujo patrono do nosso programa é aquele que está ali na tela, o Luiz Olímpio Teles de Menezes, que é o fundador, o pai da imprensa espírita no Brasil, quando ele funda o jornal O Eco da Túmulo, que a grafia era o Exó, com acento no E e com CH. O Eco da Túmulo, a gente mantém a grafia com acento no E e CH, e o patrono do nosso programa com Marmo é exatamente o Luiz Olímpio Teles de Menezes. Né? Então, eu e Marmo aqui, a gente vai repetir algo que saiu na imprensa espírita deste mês agora. Né? E eu queria agradecer a Marmo, que ele é o campeoníssimo canhão do nosso canal. Né? Aqui puxa todos os outros. Né? Pessoal, então vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus,
agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por essa oportunidade de estar junto com o Leonardo Marmo, conversando sobre as belezas que saem pelos jornais, pelos vídeos, pelos livros, pela imprensa espírita do Brasil e do mundo. Estão pedindo permissão a Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, para iniciarmos o nosso programa na noite de hoje. Então, vou colocar aqui imediatamente essa marmota, meu querido amigo Leonardo Marmo Moreira. Bem, meus queridos amigos e irmãos, está aqui Leonardo Marmo, esse meu querido amigo e irmão, essa marmota aí de São João del Rei. Pessoal, eis aqui ao vivo e a cores o canhão do nosso canal, né? Marmo, eu tenho brincado na apresentação do programa, e o programa de Marmo, esse nosso programa, o Eco da Imprensa Espírita, é o que tem mais visualização, bem mais, e puxa os outros programas, né? A gente tem tido, Marmo, um acréscimo em todos os programas, graças a Deus, o interesse do público pela memória do Espiritismo, né? Diga aí, meu irmão, tudo bom, Marmo? Como é que você está? Tudo bem, Bruno? Muito contente, muito satisfeito de estar com você mais uma vez e feliz, né? Feliz de participar do seu projeto. Feliz também de estar acompanhando aquele seminário admirável do nosso querido Hermínio de Corrêa Miranda, Corrêa de Miranda, né? O Hermínio, e uma, uma contribuição muito grande que você e a Ana tem dado para o estudo doutrinário, porque o Hermínio é uma figura muito importante e que a gente não tem muita coisa da oratória dele. Então, uma contribuição muito bacana que o seu canal tem proporcionado. Então, muito feliz, muito satisfeito e vamos para mais uma empreitada aí, né, Bruno? Esperamos que os amigos gostem do material que nós vamos apresentar hoje. Pois é, Marmo. Então, pessoal, no programa de hoje, a gente vai trazer dois conteúdos. Num primeiro momento, o Marmo me passou, semana passada, um vídeo que eu acho de uma beleza, não é? Por tudo que ele significa, o nosso estimado e querido irmão Raul Teixeira, grande orador espírita brasileiro, né? Que ombreia com Divaldo, né? Os dois maiores na oratória espírita. O Raul teve aquele AVC, há muitos anos atrás, ficou impossibilitado de palestrar. Mas o Marmo me passou, eu fiquei emocionado, Marmo, porque, claro que ele ainda está falando de forma pausada, mas já está fluente, você entende a concatenação toda, ele brinca, então o Marmo vai trazer o conteúdo aqui, ele revela aspecto da vida espiritual no momento que ele teve o AVC, isso aí vai, o Marmo vai extrair daí belezas impressionantes, né? Então, e a nossa homenagem, né, a esse grande príncipe negro da oratória espírita do Brasil, o querido José Raul Teixeira, lá do Remanso Fraterno, sua instituição de Niterói, Rio de Janeiro. E no segundo momento, vamos ver uma notícia que saiu do movimento espírita da Bielorrússia, lá das estepes russas. Impressionante o trabalho de um grupo lá na Bielorrússia. A gente vai ver daqui a pouquinho, mas vamos começar com o Raul Teixeira, né? Marmo, esse vídeo, claro, você mandou para mim, eu te agradeço, mas ele te tocou profundamente também, meu irmão? Esse vídeo foi o nosso confrade Oceano Vieira de Mello disponibilizou, e é recente, né, porque foi uma fala de 8 de julho, e ele relata com detalhes algo que ele vem fazendo em alguns eventos, a vivência de todo o processo do AVC que ocorreu quando ele estava no avião indo para os Estados Unidos para desempenhar serviços no trabalho doutrinário. É bom que se diga isso.
E realmente ele é emocionante e é instrutivo. A análise dele é muito rica, que tem várias nuances espirituais no processo. E ele descreve, né? Então, é interessante, né, Bruno? Tentando começar um pouquinho antes, né? Eu lembro, por exemplo, você está falando aí junto com o Divaldo, eu lembro de um confrade aqui de São Lourenço, aqui próximo, sul de Minas, cidade turística, estância hidromineral aqui no sul de Minas, muito, muito visitado pelo pessoal do Rio, de São Paulo também, mas mais do Rio. São Lourenço tem um confrade aqui que dizia o seguinte: não, e os medalhões? Precisamos trazer os medalhões, né? Então, aí eu falava, mas quem são os medalhões? Aí ele falou, não, o Divaldo, o Raul, o Simonetti e o Reinaldo Leite. Ele falava isso. Então, os medalhões. Eu estava pensando sobre isso, você vê que a gente está numa fase de transição, né? Dentro do movimento. Uma passagem de bastão geracional, uma transição de gerações. E o Divaldo está com 96, na ativa, atuante, mas não sabemos quanto tempo ele vai continuar conosco. O José Raul Teixeira está com 74 anos, mas teve o AVC aos 62, né, que foi realmente um baque para todo o movimento espírita em 2011. O Reinaldo Leite desencarnou vítima de câncer em 2004, bem jovem ainda. E o Richard Simonetti desencarnou em 2018, vítima de câncer no cérebro, e um pouco mais de 80 anos, no dia de Kardec, 3 de outubro. E realmente a gente percebe grandes nomes do movimento espírita passando o bastão, concluindo essa etapa, e uma nova geração assumindo a liderança do movimento espírita. Porque é interessante, porque a gente já tinha percebido uma transição, digamos assim, dos grandes médios psicógrafos, né? Desde a desencarnação da Ivone em 84, passando, claro, pela desencarnação do Chico em 2002, apesar de trabalhos inéditos do Chico e da própria Ivone terem sido publicados após as suas respectivas desencarnações, e o Divaldo, né, que está aí conosco, graças a Deus, ainda com bastante saúde e contundente no movimento espírita, com a sua encarnação longeva, né? Mas realmente, se a gente pensar nessa situação do Raul, a gente lembra do Gustavo Gelei, né? A gente já comentou no outro programa, né, Bruno? Gustavo Gelei sofreu um acidente aéreo, um desastre aéreo, e ainda vivo se esforçava para passar a valise que tinha os moldes de parafina das reuniões de materialização no desastre aéreo. Podia ter ficado mais tempo conosco. E o Raul, de forma um pouco diferente, ele, numa viagem de avião, sente o problema e aí a gente perde, pelo menos nesse front mais atuante na sua eloquência, na sua liderança, pelo menos em boa parte a gente perdeu essa atuação, muito embora ele esteja fazendo o possível para se manter atuante e contribuir para o movimento espírita. E o Raul, a história dele é uma história que as pessoas não percebem, mas é uma história muito sofrida, né, Bruno? As pessoas não notam. A mãe dele desencarnou, ele tinha 5 anos, de 4 para 5. E a mãe dele era médium e fornecia os primeiros ensinamentos para o Raul, que tinha sua mediunidade, para ele conduzir. Mas como ela desencarna muito jovem, o Raul tem uma criação católico romana, né? Católico apostólico romana, e se sentia perturbado por aquela mediunidade ostensiva. Até que uma mãe de um amigo espírita dá uma ideia para ele. Raul, você é um moço muito inteligente, isso que você está relatando soa um pouco como mediunidade. Você não vai numa mocidade espírita? Aí o Raul deu um passo para trás, né? Não gostou da sugestão, mas ela usou de um artifício psicológico inteligente. Você é um moço inteligente. Vai lá, se permite a oportunidade de conhecer. Se você não gostar, você não vai mais. Mas se você gostar, você tem acesso
um volume de informações que pode ser útil para você lidar com isso que você está passando. E assim foi o Raul, aos 16 anos, visitar uma reunião de mocidade espírita, e ele disse que ele tem um transe na reunião. O tema da reunião era Moisés, e ele disse que ele já tinha lido a Bíblia inteira, Velho e Novo Testamento, 4 vezes, de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse. E ele conhecia muito, sabia muito de Moisés. E ele entrou num transe e começou a falar. E ele disse que foi a primeira palestra espírita dele com 16, ele nunca mais deixou o movimento espírita. Mas é interessante a trajetória do Raul. Eu destaco duas passagens. A primeira é que ele começa depois de fazer palestra e começa a ficar conhecido. E o pessoal começou a falar que o jeito dele falar parecia muito com o Divaldo. E alguns começaram a falar que ele estava imitando o Divaldo. E ele nem conhecia o Divaldo. Até o dia em que o Divaldo foi ao Rio e eles programaram para levar o Raul, para o Raul conhecer o Divaldo. O Raul um pouco sem graça, né? Por causa desses rumores, desses comentários. E aí, na hora que o Raul se apresenta ao Divaldo, o Divaldo falou: não, meu filho, você não liga para isso, não. Essas coisas são assim mesmo e tal. E o Divaldo é super generoso com o Raul, o auxilia muito, o estimula na oratória. Inclusive, certa vez alguém falou assim: olha, Divaldo, tem um mocinho aí, tem um rapazinho aí que está te imitando no interior da Bahia. Se eu não estou enganado. Aí o Divaldo falou assim: é o Raul? É esse mesmo! Não sou eu que estou imitando ele, não é ele que está me imitando. Ele me dá o problema. E aí, o Ô, Raul disse... Marmo, só uma coisinha, que com Luciano Clay, a gente comentou, você tem a obra dele, O Tribuno de Icó. O Divaldo também dizia, e era verdade, o Divaldo, aquele estilo de oratória dele, né, era do Viana de Carvalho também, Sim, Tribuno de verdade. Icó. O Luciano Clay confirmou num programa conosco, né? Isso destaca a relevância do trabalho que Ana Maria e você tem feito, Bruno, junto com a contribuição do nosso confrade, assim como eu, cruzeirense sofredor, né, que liberou o material para vocês, de trazer esse registro do Hermínio, porque, por exemplo, a gente não tem, né? A gente não tem um registro mínimo, pela época que ele desencarnou, década de 20, do Viana de Carvalho, que era um orador, e não só um orador do ponto de vista da retórica, mas um conhecedor do conteúdo doutrinário profundo de espiritismo, como ele demonstra nos livros dele. Eu citaria em especial A Atualidade do Pensamento Espírita, que foi um livro que ele publicou no final do século XIX, que é um livro fantástico, pouco lembrado pelos confrades, que deveria ser estudado seriamente, um livro de alto gabarito da psicografia do Divaldo. E então esse registro do Hermínio é interessante. O próprio Newton Boechat, né, Bruno? Tem pouquíssima coisa. A gente vasculha a internet procurando algum material do Newton Boechat. Eu já achei alguns áudios de palestras dele, mas vídeo praticamente não tem. Então é muito importante a gente ter esse contato para ver a ênfase, o estilo, e fica mais próximo. O próprio Herculano, né, Bruno? O próprio Herculano, a gente tem muito pouca coisa dele, e o que tem é mais áudio, não tem vídeo, né? O Herculano Pires. Mas, enfim, ele conta essa receptividade que o Divaldo teve, inclusive o Divaldo o ajudou muito na mediunidade, não só na oratória, porque o Raul disse que quando ele começou a trabalhar na mediunidade, ele começou a ficar um pouco desapontado, porque ele viu processos de autossugestão, processo de animismo e de autossugestão, em que ele não via espírito nenhum e a pessoa achava que estava incorporado. Ele começou a ficar um pouco reticente em relação a isso e começou a resistir ao apercebimento fluídico, porque o desenvolvimento anímico da passividade é muito difícil para os médios iniciantes, mesmo um médio ostensivo que tem uma intensidade mediúnica bastante razoável, que é o caso do José Raul Teixeira. E aí ele ficou um tempo, uma semana, com o Divaldo na Mansão do Caminho, no Centro Espírita Caminho da Redenção, e ele teve um dia que ele teve a influência de uma entidade na reunião mediúnica do Divaldo, ele não cedeu, não deu passividade ao espírito, e no final o Divaldo falou: meu filho, por que você não deu passividade? Em particular,
O Divaldo deu um toque, era para você ter dado passividade. E o Divaldo foi ajudando, porque a confirmação de um outro médium de gabarito, e no caso mais experiente pela vivência, que é o Divaldo, dá segurança para o médium, né? Porque ele tem uma segunda opinião para saber. Então, essa a contribuição foi muito grande. Julinho César Grande Ribeiro, também grande médium do Espírito Santo. O Julinho, pouca gente sabe, mas ele recebeu uma mensagem de Kardec que o Divaldo chancelou, porque Joana de Andes estava chancelando numa reunião da FEB, quando estavam se inaugurando a sede de Brasília em 85. Julinho foi um grande amigo do Raul, ajudou muito o Raul, e eu lembro de uma parceria dos dois, junto com também outro notável espírita, que foi o diretor desse trabalho, Gerson Simões Monteiro, que dirigiu um evento da UZEG, que eu tenho VHS, um pinga-fogo fantástico, o encontro com o Raul, com o Julinho. E ele fala que o Julinho ajudou muito ele. Mas, além desse trabalho do Divaldo, no apoio da oratória e da mediunidade, no início do Raul, há uma passagem muito curiosa, que eu acho, que é a aparição do Espírito Camilo. Que o Espírito Camilo apareceu num dia e o Divaldo e o Raul foi um pouco surpreendido, porque ele achava que o outro espírito que estava trabalhando com ele era o seu mentor espiritual. Até que esse espírito falou assim: olha, Raul, hoje é um dia triste e alegre ao mesmo tempo, porque eu estou me despedindo. Eu estou indo para a reencarnação. E aí o Raul ficou sem saber, falou assim: mas é o meu mentor, como é que ele está indo? E eu vou te apresentar o seu mentor, o nosso mentor. E aí o Raul ficou sem saber, porque ficou meio perdido, porque achou que ele era o mentor. E eu acho que a gente ainda vai se encontrar em vida. Você em vida, eu estou indo para a reencarnação, acho que a gente ainda pode se esbarrar enquanto encarnados, esse companheiro. E se afastou. E aí apareceu o espírito, Camilo, sem falar o nome, e o Raul disse que achou que era o espírito obsessor, porque a primeira coisa que ele falou foi: agora nós vamos começar um trabalho mais sério, meu filho, e você queime todas essas mensagens que você psicografou. O Raul disse que tinha malas, todas arquivadas em ordem alfabética, organização por tema. E ele falou: mas como? Não, são treinamentos, eram treinamentos, agora vamos fazer um trabalho mais sério. E queimou tudo. E aí o Raul perguntou: mas qual é o seu nome? Ele falou assim: mas de qual encarnação você se refere? A qual encarnação você se refere? E aí o Raul teve um choque, né? Porque no mundo espiritual, quando nós temos acesso à memória de várias encarnações, às vezes até o nome e alguns apegos a essa persona dessa encarnação, a médio e longo prazo, começa a ficar menos marcante, porque a gente começa a pensar em todas as nossas vivências, né? A série de encarnações. E aí o espírito Camilo assinou Camilo com 2 L's, e o Raul falou assim: mas, meu irmão, o povo vai achar que é o Camilo Flammarion. Aí falou assim: então vamos assinar com um L só. Olha só. Vamos assinar com L só. E esse aí foi o começo, e o Raul começa a sua trajetória, uma trajetória muito significativa e muito atuante. Aí há um detalhe interessante para frisar também essa questão de como é sofrida a vida do trabalhador, no bem particular, no caso do Raul. Ele disse que em 86 ele sofreu um acidente muito grave, acidente automobilístico. E estava na programação que ele desencarnasse naquele acidente. Que a programação era que ele teria uma reencarnação relativamente curta, e depois de um período no mundo espiritual ele voltaria para uma reencarnação aí, agora sim mais longa e com uma tarefa um pouco mais abrangente. Mas aí ele conta que na hora do acidente, as pessoas que estavam ao lado dele, o carro foi atingido por uma caminhonete, era no Mato Grosso, ele estava viajando para fazer uma palestra onde ia haver uma troca de bastão, né, ia haver uma sucessão de presidentes da Federação Espírita do respectivo estado, e aí uma caminhonete acertou o carro, ele foi jogado longe, os companheiros que estavam ao lado dele no banco de trás desencarnaram no acidente, ele ficou todo ensanguentado, todo arrebentado, mas sobreviveu, e ele viu a mãe dele, que havia desencarnado quando ele tinha 5 anos, no acidente. Aí ele conta que depois ele teve uma revelação espiritual explicando que era para ele ter desencarnado, mas como ele estava indo bem na sua encarnação, como ele estava indo bem, por intercessão, por pedido da sua mãe e de alguns mentores espirituais, foi permitido que ele ficasse mais tempo.
E a partir daí há uma reprogramação das suas tarefas reencarnatórias e surge a psicografia para valer, para gerar livros. Por isso ele diz, por isso que a psicografia é algo tardia na minha tarefa. Começa só na década de 90. E é por isso que o Raul tem um número menor em relação a Divaldo, a Chico e outros confrades que têm um número maior de obras, porque o Raul estava só na oratória, a tarefa dele, em princípio, era só a oratória. Nesse segundo momento, com essa moratória, há uma reprogramação dos leitores espirituais para que, a partir de então, ele comece a publicar livros. Daí ele publicou já em torno de 36 livros tipografados a partir da década de 90. Então, a sua trajetória reencarnatória é destacada, né? É aumentada. E realmente, o Raul está enfrentando uma dificuldade muito grande, né, Bruno? Eu lembro de um confrade dizendo o seguinte, comparando Chico Xavier com grandes atletas como Pelé, gostam de terminar no auge, parar no auge. E aí alguns confrades dizendo assim, que Chico Xavier não teve medo do seu ocaso, da sua descendência, das suas limitações físicas, e dava o que ele tinha, entregava o que era possível, tudo que ele tinha, dentro do que ele tinha naquele momento. Então, no final da sua trajetória, ele diz que ele não tinha força para esticar a mão. Então, ele ia no grupo espírita da prece e ficava alguns companheiros segurando o braço do Chico para que ele pudesse tocar as pessoas que o visitavam. E, guardadas as devidas proporções, a gente lembra no Raul, com a oratória retumbante, com aquela categoria extraordinária. Eu lembraria, citaria 3 palestras para os amigos procurarem. Doenças e Doentes, o Centro Espírita e a Dinâmica do Amor, a Estrela que te acalenta, entre várias outras, um trabalho fantástico. O VHS que ele fez com o Divaldo, Vivência Espírita. Além daquele livro sobre mediunidade, Diretriz de Segurança. O Marmo, ele tem um seminário também sobre o aborto, que é qualquer coisa, maravilhoso, né? É fantástico, fantástico. Então, quer dizer, é um alerta para todos nós, porque há essa passagem de geração e a geração que está sucedendo tem uma grande responsabilidade. Quando o Marlene Nobre visitou Chico Xavier pela última vez, em meados de 99, o Chico disse para ela, olha, Marlene, minha filha, agora eu estou indo mesmo, agora é com vocês. Muito embora ele tenha ficado um pouquinho depois, eu ainda acho que ele teve uma ou duas moratórias, mas 3 anos depois ele desencarnou. Então, quando uma pessoa igual o Raul sofre uma limitação, um impacto desse com uma limitação muito grande, é um alerta para todos nós, que com condições de saúde ainda, às vezes não nos esforçamos o quanto deveríamos. Mas ele tem participado dos eventos, fazendo preces, fazendo mini palestras, relatando essa vivência. E é interessante, né, Bruno? Porque essa vivência ela é muito rica, essa vivência do Raul. Porque ele conta que ele estava no avião, foi no banheiro, na hora que ele voltou, na hora que ele sentou no seu banco, ele sentiu uma dor de cabeça terrível. Foi em 1 segundo ou menos. Foi como se fosse um relâmpago. E a partir de então ele ficou mudo. Não conseguia falar, perdeu a coordenação motora, não conseguia se locomover. E era de noite. Era noite, estava todo mundo dormindo no avião. Ele não conseguiu nem pedir ajuda. E aí, nesse momento, sem poder pedir ajuda, ninguém sabendo de nada, ele percebe a presença da sua mãe desencarnada, que começa a orar por ele, e percebe também a presença do seu amigo espiritual, o mentor espiritual Camilo. E ele percebe a gravidade da situação e pergunta, Camilo, meu amigo espiritual, eu vou morrer? E ele diz que o Camilo não responde e sai sem falar nada. Por isso que você havia comentado, por isso que ele falou, que guia mal! Que é isso? Como é que o guia não, né? Saiu. Mas na hora que ele volta com o espírito, que o Raul diz gostar muito, e que todos nós gostamos, né? Doutor Bezerra de Menezes.
E aí o Camilo fala para eles, agora pergunta para ele, pergunta para o doutor Bezerra. E ele pergunta, doutor Bezerra, eu vou morrer? E aí a resposta do doutor Bezerra é muito bonita. Ele falou assim, agora não, meu filho. Agora você está sob a aura de Jesus. E na hora que chegou 7 horas da manhã, o avião pousou em Nova York, pousou nos Estados Unidos, ele disse que ele estava tão travado, porque você vê como é que é complicado esse negócio de problema circulatório, né? Porque ele não conseguiu pedir desculpa e demorou para ter o atendimento. Em que pese a qualidade do atendimento da saúde americana, no caso, ele demorou muito tempo. Porque ele disse que o passageiro que estava ao lado dele falou assim: me dá licença, me dá licença. E ele não respondia. E aí o passageiro percebeu e chamou, era uma moça que chamou o piloto e o encaminhou para o hospital. No hospital, ele conta também um caso bem curioso, Bruno, que ele falou que apareceu o espírito Zé Grosso, famoso nas reuniões de materialização, nas reuniões de cura por efeitos físicos. Zé Grosso, e o Zé Grosso chegou para ele: Raul, mas você tá feio, hein? Ele, Tava ele com... estava com a boca torta. É, ele estava com a boca torta. E aí o Raul não estava conseguindo dormir. Ele não conseguia dormir. Aí o Zé Grosso aplicou um passe, olha aí o passe. Aplicou um passe, ele adormeceu, quando ele acordou, a boca dele já estava normal, o Zé Grosso tinha ajudado. Isso foi em 2011, Bruno. 2011, 12 anos nessa luta. E aí ele disse assim: olha, quando a pessoa me convida a fazer palestra, não é má vontade, é porque eu não consigo. E eu estou fazendo um esforço terrível para terrível. estar falando. Terrível a palavra que ele usa, para estar falando para vocês. Mas agora a minha fonoaudióloga de São Paulo está me incentivando que eu fale um pouquinho mais, então ele está tentando. Então é um aprendizado, né, Bruno? É um aprendizado, é um exemplo e é um alerta. E é interessante também, Bruno, lembrar do Remanso Fraterno, que você frisou na abertura, que é uma obra social que várias vezes já deu sinalizações de estar passando por bastante dificuldades financeiras. Agora, sem esse impacto de garoto propaganda do seu nome mais conhecido, que é o próprio José Raul Teixeira. Sem as palestras, sem a exposição das próprias palestras para vender o seu material de DVDs, VHS, fitas cassetes e livros. Obviamente, esse material, muito dele, gera subsídios, né? Direitos autorais. O Raul cede para a obra, que cuida de muitas crianças em Niterói, e é interessante a gente frisar isso, os amigos que puderem auxiliar o trabalho social da Sociedade Espírita Fraternidade, o trabalho social que se chama Remanso Fraterno, da equipe do Raul, que tem passado por dificuldade, né Bruno? Marmo, queria te fazer uma pergunta que eu acho também que foi um momento histórico da mediunidade do querido Raul Teixeira, né? Mas você falou que muita gente dizia que ele imitava Divaldo. Marmo, eu já ouvi dizer até que ele imitava também. O Divaldo fez a Mansão do Caminho, ele foi fazer o Remanso Fraterno. Mas você já imaginou um dia, Marmo, como a gente passar a imitar um ou outro por conta disso? Ó, oh, Marmo tá ajudando os enfermos, os necessitados. Vou imitar Marmo. Você já pensou que maravilha, né? É interessante isso que você está falando, bem interessante essa sua pontuação. Por quê? Porque muitos falam que o Divaldo tenta imitar as coisas do Chico. Pois é. Muitos falam que o Divaldo Franco imita o Chico Xavier e aí falavam que o Raul imitava o Divaldo. Que Divaldo. bom seria se a gente imitasse um ao outro no bem, né? Que bom seria esse ponto que você levanta, se nós imitássemos uns aos outros nas tarefas do campo do bem. Eu acho interessante, o Bruno, porque tem uma palestra do Divaldo, que ele fez na creche Amélia Rodrigues, dirigido pelo Miguel de Jesus Sardano, grande parceiro do Divaldo, que viajava com ele, né? O levava no interior de São Paulo e regiões do Sudeste, nas palestras do Divaldo, pelo Centro-Sul. E junto com a sua esposa, Terezinha de Jesus Sardano, tem um trabalho fantástico em Santo André, na Grande São Paulo, né, na região metropolitana de São Paulo. E o Divaldo tinha um encontro anual, né, um encontro fraterno, com o Divaldo Franco na creche Amélia Rodrigues. E num dos programas, final da década de 70, perguntaram para o Divaldo, um dos seminários que está gravado, né, a gente acha, naquele tempo, eu tenho ainda no VHS, mas o pessoal deve ter em novas mídias.
perguntar para o Divaldo por que pessoas, símbolo da bondade, da iluminação e da dedicação ao próximo, do amor ao próximo, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, viveram sempre doentes, estavam sempre se acabando, sempre doentes, sempre se acabando, sempre morrendo, sempre sofrendo fisicamente. Os amigos espirituais não poderiam auxiliá-las para que elas melhorassem? E o Divaldo dá uma resposta muito interessante, que eu acho que se aplica nesse caso ao próprio Raul, a quem o Divaldo chegou até recentemente a dizer assim, um verdadeiro apóstolo do Espiritismo, o próprio Divaldo caracterizando o Raul como um apóstolo do Espiritismo. Por quê? Porque o Divaldo responde o seguinte: o fato da pessoa ser nobre, gentil e boa no presente não quer dizer que ela haja sido nobre, gentil e boa no passado. Então, ela atingiu esse nível de excelência espiritual crescendo não só nas experiências bem-sucedidas, mas aprendendo também com os erros, com seus próprios erros, com as experiências sofridas. Então, às vezes, a gente não quitou todos os nossos problemas do passado. Mas, além disso, além desses problemas do passado, que são resquícios de, de responsabilidade que eventualmente esses espíritos já nobres apresentam, também tem um outro aspecto que eu acho até mais significativo. Eles, esses grandes mensageiros, esses grandes missionários, ao enfrentar situações muito mais difíceis e manter o otimismo, a alegria de viver, o bom humor, a bondade, o idealismo na missão do bem em geral, e no nosso caso específico da missão espírita, eles nos ensinam a nós, os mais frágeis, como suportar as nossas pequenas tarefas, como suportar as nossas pequenas dificuldades, que são bem menores, com otimismo, com alegria, com pensamento positivo. Então, eu acho que essa colocação do Divaldo, que eu acho muito bela, se aplica ao Raul também, e como o próprio Divaldo falou, um grande apóstolo, né? Um grande exemplo para todos nós. Então, é muito bonito, né, Bruno? Quando eu vejo algumas críticas ao Divaldo, acho que você levantou um ponto bem interessante. Quando eu vejo algumas críticas ao Divaldo, eu lembro muito dessa atitude de generosidade que ele teve com o Raul. Porque ele poderia se sentir imitado, ele poderia aceitar esses comentários maldosos. Não só não aceitou, como falou que ele que estava imitando, claro, brincando, mas ajudou o Raul. Ajudou o Raul. Então é um ensinamento, né, Bruno? Marmo, enquanto você se recupera aí, engraçado que eu disse a Leonardo Marmo que eu estava tossindo, pessoal. Eu disse a Marmo, eu estou tossindo, tu não estranha não se eu tossir aqui, mas esse tempo frio está aqui no Recife e aí em Minas. Mas, Marmo, é o seguinte, há um momento que eu acho histórico também da mediunidade do Raul. Para mim foi um dos momentos mais emocionantes que eu vi assim no movimento espírita internacional, né? Naquele congresso lá em Paris do bicentenário do nascimento de Allan Kardec, não é, Marmon? Então, naquele congresso, o Roger Perret, presidente da União Espírita Francesa, né? Ele vai ler uma mensagem que o Divaldo psicografou de Leon Denis, uma mensagem especular, né? Especular, invertida, né? Então, mas ali também é uma coisa magnífica, mas porque o Leon Denis vem e psicografa por Divaldo. E o Raul ali vai psicografar quem? Gabriel Delane, Leonardo Marmo. Aquele foi um momento belíssimo da mediunidade do Raul, não é? É muito interessante. Aquele encontro, aquele congresso foi fantástico, né, Bruno? Aquele congresso do bicentenário foi realmente fantástico. E foi interessante também, em vários eventos, essa parceria que você está falando. Divaldo falando, Raul à mesa, psicografando. Raul falando, Divaldo à mesa, psicografando. E a gente recebendo as informações do mundo espiritual.
Eu lembro que o Raul recebeu também Silvino Canuto Abreu, Tá bem. nesse evento. Então, é interessante, né, Bruno? Porque nós sentimos falta dos espíritos, principalmente desses grandes trabalhadores, grandes baluartes do espiritismo, porque muitas vezes nós não temos médios tão ostensivos para ter esse contato. E nesse encontro muito importante dos 200 anos de Allan Kardec, em Paris, a gente percebe a presença de Leon Denis, a presença de Canuto Abreu, a presença de Gabriel Delane. Então, a gente se sente até consolado, porque esses grandes espíritos estão conosco, estão auxiliando o trabalho espírita, e a gente fica feliz em saber disso. Bom, Leonardo Marmo, aí vamos para a nossa segunda parte. Eu combinei com Leonardo Marmo, que é uma nota, uma notícia que saiu na sua revista, O Consolador, Leonardo Marmo. Estou dizendo a sua revista, porque Marmo é articulista lá da revista semanal O Consolador, de Londrina, Paraná. É uma das maiores divulgações espíritas do Brasil de todos os tempos. Trabalho do querido Astolfo Olegário, né? Um abraço, Astolfo. Anos atrás entrei em contato com o Astolfo, conversamos através de rede social. Então, essa notícia, Marmo, até para você recuperar o fôlego, eu vou compartilhar aqui no nosso plano de tela, mas antes eu queria puxar a tua memória, Marmo. Você se lembra quando a gente tratou num programa sobre os grupos mediúnicos que proliferam em grande quantidade nas instituições espíritas, casa espírita com 80 grupos mediúnicos, e você chamou atenção para um detalhe, Marmo. Você dizia com muita consciência, muita lucidez, Bruno, quando a gente vai ver, qual a contribuição à produção de tanta quantidade? Não sai qualidade, não. Uma obra ao menos, né? Claro que o que a gente vai ver aqui, pessoal, é uma nota esparsa, mas essa nota não é só sobre uma psicografia de uma médium. É todo um trabalho do grupo lá nas estepes frias da Rússia, né? Um centro muito bem organizado. Eu vou citar aqui os vários trabalhos. Tradução em russo, até do filme A Vida Continua, mas aponta os trabalhos de duas médios. Eu e Marmo, claro, desde já a gente não vai poder aquilatar em totum, não é, a qualidade do trabalho da médium, mas chama atenção. É um grupo que está produzindo, e a psicografia da moça é até sobre a história da Bielorrússia. É uma psicografia com uma importância local, né? Mas eu vou compartilhar aqui, quando a gente voltar, já vou te dar a palavra. Vamos dar uma olhadinha nisso. Pronto, pessoal, olha aí como vocês estão vendo na tela. Está vendo bem, Marmo? Uhum. Olha lá, República da Bielorrússia. Pessoal, isso aqui que eu vou grifar, eu fiquei muito emocionado, Marmo, olha lá. Vocês grifam isso, botam no navegador, porque é o link do canal do YouTube do pessoal lá da Bielorrússia. Marmo, mesmo sem eu entender uma palavra, que os apresentadores do programa é na língua deles, né? É impressionante a qualidade do trabalho desses espíritas na Bielorrússia. Tem vários vídeos, né? Eu tive o trabalho de lá. Então, vocês copiam isso aqui, que eu acabei de copiar, né? Esse grifo aqui, e depois vocês vão lá e ver. Então, eu vou ler uma nota pequena, né? Grupo Espírita de Minsk. O Grupo Espírita de Minsk, Belarus, né? Continua com palestras e cursos sobre o espiritismo, seguindo a programação da FEB, olha lá, e materiais próprios do grupo. Atualmente, as atividades do grupo se resumem em palestras, desenvolvimento mediúnico, psicografia, tratamentos e terapias espirituais, desobsessão, diálogo fraterno,
traduções de livros, olha lá na língua nativa, né? E filmes espíritas. O grupo de desenvolvimento mediúnico completou um ano de estudos. Alguns membros do grupo começaram seu trabalho psicográfico. A médium Alessia Chirikova, escreveu o romance República da Bielorrússia, sobre a vida no além, inspirada no seu trabalho mediúnico de cura de 14 anos. É uma médium que já vem pontificando seu trabalho, já perdura 14 anos. A médium Tatiana Adrianova, outra médium, escreve contos e anotações motivando a reforma íntima. Durante a palestra, a prece coletiva com tratamento espiritual ajudou a melhorar a saúde de um participante. Isso deu maior ênfase às vibrações coletivas pela saúde e paz. O diretor do grupo, Andrei Latinic, no seu curso de desenvolvimento do sexto sentido, destinado às pessoas de fora da casa espírita, começou a dar exemplo da vida espiritual, do espiritismo, e tal prática suscitou interesse e seriedade da parte do público. Assim sendo, recebemos outro canal para levar a doutrina ao mundo. Andrei acrescentará mais leituras, estudo do Evangelho. O representante do grupo no exterior, Spartak Severin, traduziu alguns livros e revistas espíritas e tem participado das reuniões do FEI, palestras, cursos de desenvolvimento mediúnico, desobsessão, atendimento fraterno, tradução de livros para o russo, são algumas das atividades realizadas pelo grupo de Minsk. Finalmente, quem fala russo poderá conhecer a história contada nos cinemas sobre as famílias Serpa e Fantini, ligadas entre si a várias reencarnações, as quais vêm, através do tempo, aprendendo a perdoar os crimes cometidos uns contra os outros. É que o filme A Vida Continua, lançado em 2012, acaba de ganhar a legenda para o russo, graças aos esforços de tarefeiros como Spartak Severin, antigo colaborador do Conselho Espírita Internacional e integrante do Grupo Espírita de Minsk, na Bielorrússia. O longa-metragem tem pouco mais de 1 hora e meia e é inspirado no livro homônimo do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com edição da Federação Espírita Brasileira. E A Vida Continua, com legenda em russo. Pode ser assistido gratuitamente. Aí ele dá o endereço aqui também. Então, Marmo, veja esse pupurri de atividades. É um campo imenso, uma lavoura imensa de trabalhos, né? Claro que eu vou destacar aqui na conversa com o Marmo agora esse trabalho também da médium Alessia Chirikova, República da Bielorrússia, uma médium que já trabalha há 14 anos, e a médium Tatiana Adrianova, que escreve contos e anotações motivando a reforma íntima. Então, Leonardo Mar Moreira é um grupo substancioso com atividades em profusão, né? Interessante, né, Marmo? Do outro lado do mundo, um movimento tão arregimentado, né? Muitas atividades, né, Bruno? Muitas atividades diferentes. E aquilo que você colocou, como ela faz um apanhado dos 14 anos de trabalho mediúnico dela, esse material fica para que outros companheiros de regiões próximas possam avaliar, e é um material que já sai na língua nativa, não é? Então facilita aos interessados da própria língua. Também é interessante esse esforço da tradução, né, do companheiro, o Andrei Latinic, que faz a legenda, que fez a legenda do filme A Vida Continua, e também tem feito outras traduções de obras do português e outras obras espíritas, não sei se exatamente do francês, mas também está traduzindo material para o russo. Então, um esforço muito interessante, porque realmente, né, Bruno, esse esforço inicial nesses países muito afastados é um esforço muito difícil.
é um trabalho de muita doação, um trabalho de que exige muita dedicação, porque a pessoa não tem aquele contato com os confrades. A gente estava falando do Raul, né? Raul e Divaldo levando a mensagem para o exterior, né? Fazendo esse esforço para tentar fomentar, e eles utilizando de algumas técnicas interessantes. Eu achei bem curioso o diretor, desculpa, o tradutor é o Spartak Severin, né? O diretor do trabalho é o Andrei Latinic. Eu achei interessante o Andrei Latinic desenvolver um trabalho de desenvolvimento do sexto sentido. Então, ele usou uma expressão mais neutra, menos vinculada à doutrina, não é de criação de Allan Kardec, mas de Charles Richer, mas é uma expressão assim, mais independente da doutrina, para atrair especialmente os não espíritas sobre o tema, sobre a temática. E apresentam cursos e seguem material do SEI, do Conselho Espírita Internacional, que eu acho que está fazendo um trabalho muito importante, que vai construir realmente o futuro do espiritismo no mundo todo, e com o apoio da FEB, com o apoio da Federação Espírita Brasileira. Então, a gente só fica satisfeito, né, Bruno, por perceber que a mensagem está indo. Porque quando a gente fala de transição planetária, de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e aí alguns chegam até a arriscar falar de 2012, 2019, 2057, apesar do Chico ter dito no Pinga Fogo que provavelmente será no terceiro milênio, não sabemos se no início, se em meados, se no final. Então, é uma transição de 1000 anos que vai acontecer de uma forma muito lenta e gradual. Nós temos que saber que no Brasil, segundo o censo de 2010, nós somos 2% da população espíritas, autodenominados espíritas. Caminhando, talvez, está para sair o resultado aí do censo 22, do censo 2022, talvez tenhamos chegado a 3%, estourando 4%. E, obviamente, o movimento espírita brasileiro comporta, digamos, 50% do movimento espírita mundial, né? Por baixo. Digamos, 50%. Então, é necessário que, para que esse impacto da chamada renovação social ocorra, a mensagem chegue nesses locais, né, Bruno? Porque eu fico imaginando, Bruno, corações sofridos, pessoas que têm mediunidade nesses países e vivem como nós vivíamos antes do Espiritismo chegar, sofrendo incompreensões, sendo internadas, sofrendo bullying, sendo perseguidas, sofrendo tratamentos medicamentosos que não tem nada a ver com o fenômeno da mediunidade, sendo tratado como loucas. Então, para muitas localidades do mundo, ainda é essa a realidade. Então, a mensagem espírita vai consolar, vai esclarecer e vai ajudar, pelo menos vai dar sua contribuição, importante contribuição na transformação do mundo. Então, a gente fica satisfeito, um local tão afastado, já com os confrades tentando fazer uma estrutura de trabalho tão detalhada, tão bem fragmentada e recebendo a orientação da Federação Espírita Brasileira e do SEI, que coordena todo esse trabalho internacional, e acredito que o caminho é esse mesmo, não tem como a gente fugir disso, né, Bruno? Mas a gente fica satisfeito e a gente espera que a internet também contribua nessa integração com esses amigos mais distantes. O Leonardo Marmo, uma coisa que me chamou a atenção, né, é um grupo com 1 ano de atividade, né, e através da psicografia uma obra de qualidade, né, dentro do trabalho deles lá, não é, a República da Bielorrússia, né? E a gente lembra de Jesus, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos sonharão sonhos. Então, a mediunidade, ela ocorre em todos os recantos do mundo. Só que nos recantos que ainda não tem essa informação de qualidade que a doutrina espírita oferece, as pessoas às vezes estão enlouquecendo sem poder dar um encaminhamento e a produtividade, porque precisamos do trabalho dos médios, né? O Divaldo diz que uma vez ele foi fazer uma palestra na África e o camarada não queria que ele falasse Allan Kardec, a palavra, porque eles eram protestantes. Ele falou assim: não, mas eu vou falar com respeito, não vou agredir ninguém, mas eu tenho que falar porque eu devo a minha vida a esse homem.
Porque se eu não tivesse encontrado Allan Kardec, ou eu seria um suicida, ou eu seria um louco internado. Palavras do Divaldo. Então, o que acontece? Então, quantos, talvez, não exatamente como o Divaldo, mas talvez outros, sofrendo a mediunidade sem ainda o acesso à informação espírita de qualidade, a começar com Allan Kardec, obviamente. Então, esse material chegando a esses confins mais distantes dos núcleos e das grandes casas espíritas, obviamente atende a muitas pessoas que podem estar sofrendo silenciosamente, sem compreensão e sem ninguém para ajudar. Então, esperamos que essas iniciativas cresçam cada vez mais e talvez a internet também, como um coadjuvante, né, Bruno, possa dar um adendo de qualidade ao trabalho e de integração com confrades que são de localidades distantes. E você chamava atenção, Marlon, que você já viu pelo Brasil casas espíritas com grandes grupos mediúnicos, mas que desses grupos não saía uma obra doutrinária, né? Uma obra mediúnica não saía, não é? É isso que chama a atenção desse trabalho lá do pessoal já produzindo, não é? Uma obra através da psicografia. Pessoal, mas fica aí essa notícia auspiciosa, né? Alvissareira, que vem de tão longe, lá dos frios, né? E entrem, como eu falei, no canal que eu copiei, coloquei o grifo ali, mas é impressionante. E porque você, o que eu acho muito importante é que não é grupos de brasileiros lá. Claro que tem, o material vai daqui para lá. Os apresentadores são bielorrussos. Você não entende, mas você vai ver as imagens, os grupos lá, os trabalhos, é uma coisa de emocionar. E um pessoal até bonito, não é no sentido da beleza exterior. Pessoal simpático, com empatia, sabendo se apresentar frente a uma câmera. Eu fiquei impressionado. Eu vou colocar aqui na descrição tanto o vídeo do Raul como do canal lá do Espiritismo na Bielorrússia, né? Isso fica até, não sei se com alguém traduzindo para o querido Eric do canal Espiritismo em Kardec, né? Esse menino, ele para mim é um gigante, viu, Marmo? Ele tem aquela coisa, ele é muito Kardec, muito um defensor de Kardec e faz um trabalho que ele já entrevistou gente de Cuba. E quando você olha para Eric e vê que ele só tem 24 anos de idade, né? Eu tiro meu chapéu, né? E meu respeito. Tá aí, Eric, um filão, eu vou passar até isso pro Eric dar uma olhada, né? Quem sabe se ele não faz uma entrevista Made in Rússia, Brasil, né? Meu querido Leonardo Marmo, vá tomar um chá de alho, pelo amor de Deus, viu? Não tô... Hoje foi sofrido, Bruno, mas... Não, rapaz, eu fui falar que você é o meu canhão aqui no canal. O meu canhão hoje entrou expectorando. Essa máquina não funciona, fica difícil. Você trabalha com ela, né? Seu ganha-pão vem dela, né, Marmo? Então, meu irmão, você quer fazer a prece, você pode fazer ou quer que eu faça? Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos a proteção, agradecemos a oportunidade de estudar mais uma vez. Pedimos que auxilie aos irmãos do Grupo Espírita de Minsk, da Belarus, que foram citados no nosso programa de hoje, assim como todos os grupos iniciantes em países que não têm tradição espírita significativa, mas que estão levando a mensagem espírita para todas essas localidades. E pedimos também, em especial, ao nosso irmão José Raul Teixeira, que vem se recuperando há 12 anos do seu AVC e vem lutando para se recuperar e continuar auxiliando ao movimento espírita, que ele receba todas as bênçãos e os nossos sentimentos e vibrações de gratidão. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, então, próximo mês, no quarto sábado, eu e Marmo novamente,
com o eco da imprensa espírita. Quero dedicar esse programa a você, minha mamãe Eva. Semana que vem faz 1 ano que você partiu aqui do plano físico, mas eu não te esqueço, mamãe. Te amo como sempre. Estamos juntos pelos laços do coração. Meu querido Leonardo Marmo, um abraço. Lembrança aí à família. Te cuida, homem. Te cuida aí, viu? Você tá que nem um bode rouco, viu? Tá um bode rouco. Tomar. Mas vou melhorar.